Pois é, né? Aí agora, para falar do Molusco, eu tenho que dizer que ele é bonito, que ele é inteligente, que ele é honesto, sabe? Ou então não falar dele, tá? Porque como eu escrevi uma vez ali, que ele, aliás, é aquele dístico do Le Figaro, jornal francês, né? Que diz que onde a crítica é proibida, todo elogio é bajulação. Pois, por que eu estou falando isso? Porque você não pode, por exemplo, agora, por força, né, de uma determinação de um ministro aí, né, do tio Chico, né? Você não pode dizer que existe uma relação entre o cara aquele, né, o Molusco, aquela facção criminosa de São Paulo, né, conhecidíssima, tem 3 letras, né? E o, digamos assim, passamento, né, daquele ex-prefeito lá de Santo André. Tá? Não pode fazer essa relação. E também nada que ligue diretamente, tá? Aquela facção com o Molusco, não pode. Apesar de que tudo isso está na delação do Marcos Valério, que é uma delação homologada pelo próprio tribunal aí desse ministro aí, tá? Você não pode falar. Então, é a censura prévia, tá? Você fica já de antemão avisado que se falar uma coisa que envolva isso, você será penalizado. Porque antes já era ruim quando você era penalizado porque você disse alguma coisa. Agora que tem a polícia do pensamento, né? O Ministério da Verdade, a coisa agora é assim, você não... Olha, já fica dizendo, se falar, vai ter. Já vai te avisando o que vai acontecer se você falar. Tá bom? Então, dá uma olhada aí no vídeo aí, tá? Deixe seu like, se lembrar, né? Você nunca lembra disso, mas se lembrar, deixe seu like, tá? Agradeço, pois. E o presidente Jair Bolsonaro ironizou na manhã desta terça-feira a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal de proibir que perfis de apoiadores do chefe do executivo publiquem conteúdos que liguem Lula e o PT à morte de Celso Daniel e à facção criminosa PCC. No Twitter, Bolsonaro publicou 2 tweets fazendo referência ao assunto. No entanto, ao invés de citar nominalmente Lula, o PT e o PCC, ele disfarçou as palavras, substituindo-as por seus significados e por onomatopeias, como irro e irra. O chefe do executivo relembrou de um áudio atribuído a um dos possíveis líderes da facção, dizendo que com sua gestão não teria diálogo, chamando ainda o PCC de grupo praticante de atividades ilícitas e Lula de animal invertebrado cefalópode pertencente ao filo dos moluscos. Em nota, o PT afirmou que o possível envolvimento e diálogo entre a sigla e a facção é uma mentira. E esse é o tema também da nossa enquete de hoje, hein? Continua no ar a pergunta, dá tempo ainda da sua participação. A nossa enquete de hoje, de Os Pingos nos Is. Você concorda com o veto de Moraes à associação entre PT e PCC? Por enquanto, está aí na casa do 97-3, né? 96,99% dos que já votaram dizem que não concordam com essa decisão do ministro. 3,01% dizem que sim. Corre lá, www.jovempan.com.br, está à disposição lá no nosso site a enquete de hoje. Vamos saber da análise aqui do nosso time, começando com você, Augusto Nunes. O que achou, Augusto, dessa postagem aí feita pelo presidente? O Supremo Tribunal Federal não endossou a delação do Marcos Valério? Sim. Ou ele declarou ilegal, declarou que não valia. Tá aqui. Vamos lá, pegar um trechinho. E leve o operador Marcos Valério. Disse estar convicto das ligações entre o PT e o PCC. Teve certeza disso em 2008, quando ameaçou revelar essa conexão e foi espancado dentro de um presídio em São Paulo, onde estavam presas várias lideranças da organização. Qual é o problema? É claro que houve ligações. É claro que precisam ser investigadas. E é claro que eu vou continuar dizendo isso. Até porque não foi revogada a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão.
foi suprimida em vários casos, mas não foi revogada em território nacional. E, portanto, eu vou continuar dizendo isso. Houve sim, existem sim, ligações entre o PCC e o PT que precisam ser examinadas por quem se preocupa minimamente com a justiça. Não é o caso de vários ministros do Supremo. Mota. Isso é censura pura e simples. Se havia alguma dúvida ainda sobre como era falso o compromisso da esquerda com democracia e liberdade, essa dúvida acabou agora. A humanidade já viu isso inúmeras vezes, isso sempre acaba mal. Além da censura, trata-se da demonização de cidadãos e de políticos. Mas na democracia não existe essa figura de polícia do pensamento. Não existe numa república a figura do porteiro do debate ou de fiscal de discurso. Eu até procurei, eu vim aqui, peguei esse livro que é o Federalist Papers, que foi escrito pelos pais fundadores dos Estados Unidos, são vários ensaios sobre democracia e república, procurei e não achei essa figura de porteiro do debate. Eu procurei um outro livro também que eu tenho aqui, olha só, Direito Constitucional, não sei se dá para ver quem é o autor, estava aqui na minha estante. Também não encontrei essa figura da censura prévia. Registre-se que não houve nenhuma manifestação dessa mesma corte em relação àquele filme que ensaia o assassinato do presidente Bolsonaro. Então, a parcialidade, além de tudo, dessa postura é assustadora. O que está por trás disso? É a repressão à manifestação popular nas redes. É uma tentativa inútil de calar milhões de pessoas, de calar as tias do Zap, os produtores independentes de conteúdo, de calar pais, mães, trabalhadores. Isso é o ovo da serpente. É o mecanismo do mal, que hoje cala alguns e amanhã calará todos, se ficarmos passivos. Você, Fiuza, 1 minuto. Olha, na democracia é assim, se você escreve uma carta para um jornal dizendo que o PT tem ligação com o PCC e o PT estiver seguro de que não tem, que está sendo difamado, ele te processa. Pode processar o jornal se ele achar que o jornal foi conivente. Se você diz isso na rua e pessoas ouvem e têm testemunhas, você pode também decidir processar e a mesma coisa acontece no ambiente digital. Esta ideia, ela se aproveita do ambiente digital para afirmar que você pode fazer um filtro na liberdade de expressão para tirar o ódio, o fake news e toda essa cartilhinha aí que eles criaram. Então, isto é censura prévia. E os que estão em silêncio sobre esse ato de censura prévia estão passando vergonha, esses sim. Você, Ana, 1 minuto. Vitor, também espanta o silêncio de muitos considerados aí jornalistas, né? Ministério Público, parlamentares, mas o silêncio também do próprio ministro Alexandre de Moraes sobre a matéria de 2016 do Partido dos Trabalhadores, que diz o seguinte: ministro golpista Alexandre de Moraes, repressor de manifestações, pasta agora também será responsável por direitos humanos. Moraes é conhecido por ações violentas da PM em manifestações e por advogar para o PCC. Isso é matéria do Partido dos Trabalhadores nas redes sociais e no site, matéria que já foi, claro, tirada de ar, ninguém sabe por quê. Mas a pergunta também que não quer calar, e essa a gente sempre tem que levantar aqui, é: onde está o senhor Rodrigo Pacheco, que pode colocar o processo de impeachment em plenário de um senhor, de um ministro, não juiz, de um ministro que comete tantas inconstitucionalidades? Sempre que falarmos desses ministros que adoram essas ilegalidades e que estupram a nossa Constituição quase que diariamente,
Nós temos que falar do senador Rodrigo Pacheco, que é totalmente conivente com as ilegalidades, com as inconstitucionalidades e não cumpre o seu papel constitucional como presidente do Senado de frear esse tipo de arbitrariedade e censura.